E com base nisso, professor Jean Carlos, eu gostaria que o senhor trouxesse uma rápida visão sua a respeito desse elemento muito delicado, valorização dos honorários. A nossa Câmara aqui, nós pagamos aos nossos mediadores por hora. E o que é importante é você trazer essa satisfação para o mediador. Você sabe o que é você trabalhar aqui no Brasil 6 horas, todos os dias, ser cobrado, buscar metas? Porque aqui, Gary, precisamos bater metas. Temos que ter 1000 mediações por mês. Você tem que bater meta. Então, não é mediação. Eu já disse e vou repetir. Podem chamar o que quiser. O Poder Judiciário não faz mediação. Espero que não traga problema para vocês, Akira, mas não faz. Ele pode chamar o que ele quiser, até no mínimo conciliação, mas mediação, o Gary falou que deixa a alma dele lá. A minha esposa que me prova muitas vezes, Gary, eu saio da mediação esgotado. Eu me sinto fraco. Porque eu me doei ali dentro do espírito. Eu me doei ali dentro. Então, eu não posso fazer uma mediação apenas, tem acordo, embora que tem 4 lá fora me esperando, tem 3 lá fora, não. Quando eu fazer mediação, eu dedico aquele meu dia para a mediação. A minha mediação começa 1 dia, 2 dias antes, eu me preparo. A mediação restaurativa que eu criei, nós criamos a chamada entrevista preliminar de reconhecimento. Eu converso com a pessoa antes. Eu preciso saber o que é que ela aceitaria como acordo, o que é um beta, o que é um water, o que é um zoom. Eu preciso saber disso. O que é que você aceita? Aceito isso. O que é que te magoa mais? Eu magoa isso. Quando você falou em criar um vínculo com a pessoa, né? Esse rapport, esse espelhamento, essa simpatia, eu crio, Mary. Às vezes eu olho para a pessoa com a roupa, eu gostei da sua roupa, lembra de um time de futebol, não sei se você torce por esse. Ou então essa sua... Eu olho sempre para a pessoa, o que ela traz com ela, para que eu crie aquele link com ela. Aí quando a gente fala sobre arbitragem também, Rui Barbosa, nosso grande Rui Barbosa, ele dizia, ao Poder Judiciário devemos obediência, mas a arbitragem é a confiança. E só se gera confiança quando eu olho no outro e vejo algo em comum a mim. Só gera confiança assim. Eu só confio naquele que tem algo que se pareça comigo, se assemelhe a mim, aos meus princípios, o que minha família me deu, e aos valores, o que a sociedade me ofertou. Quanto custa um conflito? Já parou para pensar, Deus fala para o meu cliente, o preço de um conflito emocional, custo direto que você vai pagar, o custo de produtividade, você para tudo na sua vida para se envolver, para aquela confusão toda. E o custo de continuidade da vida. Eu trabalho, então o mediador ele é completo. Imagina o que é você trabalhar tanto, estudar o que nós estamos fazendo aqui, para ganhar R$50. Poxa, que desrespeito. É como um professor. Eu sou professor há 42 anos. Poxa, ninguém respeita. Professor, o senhor também trabalha? Desculpa. O senhor também trabalha? Por quê? O senhor é apenas professor. Veja a ideia que eles têm da gente. Que nós somos apenas professor. Precisamos de um movimento de respeito e dizer às pessoas, aqui no nosso curso de mediação de conflitos, muitas pessoas dizem, você ministra aula para mediação judicial? Porque em São Paulo existem escolas que ministram aula para mediação judicial. Eu não quis me associar ao Tribunal de Justiça. E nós somos uma referência no Brasil e aqui. Me chamaram, eu fiz parte da reunião. Não quero. Por que eu não quero? Porque eles querem que eu trabalhe de graça. Eu sou uma empresa com fins lucrativos. Eu sou uma empresa com fins lucrativos. Quem trabalha comigo quer ganhar dinheiro. Tem família para sustentar. Ou seja, eu preciso, Akira, Gary, motivar o meu... Ele tem que vir para aqui com disposição. Ele precisa estudar, se preparar e não se preocupar com a hora que vai terminar a mediação. Que é a história, Gary. Akira, nós quando estamos na mediação, nós estamos nos doando. Não tem hora para acabar. Eu sempre digo, mediação tem hora para iniciar, mas para acabar. Não tem. Não tem. E você não sabe o que espera, porque nós estamos lidando com gente, seres humanos, com reações, com gostos, com coisas
Eu posso, naquele momento, estar muito bem, mas ter um surto emocional. Às vezes, a mediação caminha muito bem, aí o outro fala alguma coisa que magoou, trouxe algo do passado. Aí, quando o Gary falou naquele momento, na arbitragem eu trago técnica de mediação. Nós indicamos fortemente aos nossos alunos. Primeiro, curso em mediação, para depois aplicar técnica de mediação em arbitragem. Porque, ao contrário, não existe. Não existe técnica de arbitragem para se explicar em mediação. Mediação. Aprenda. Aí, quando chegar na arbitragem, você faz aquilo. O cara pensa que está na arbitragem, mas ele está numa mediação. Eu só ali, entendeu? Conversando, pensa, analisa. Cuidado com o nosso vocabulário. Então, eu preciso beneficiar, fortalecer o interesse do mediador pela mediação. Eu preciso fortalecer. É preciso tornar a mediação profissional. É preciso que a sociedade veja o mediador privado como uma pessoa que vai fortalecer a sua condição de paz. Um termo que eu acho horrível no Brasil é falar. A mediação e a arbitragem é para desafogar o judiciário. Eu não aceito. Eu não aceito. Não. Porque seres humanos não são entulhos. Seres humanos não são objetos. Desafogar? Não. Não. Mediação, a arbitragem é para empoderar a sociedade. Ou seja, eu tenho poder, eu tenho fortalecimento, eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito de buscar a forma que eu quero para funcionar. Mas uma reflexão muito séria também que nós podemos fazer aqui na Economia, Gary. Eu quero que você reflita. Será se o Poder Judiciário permitiria uma total liberdade dos atores para a mediação? Por que é que a lei restringe a mediação a alguns casos? Outros é para a sociedade. Por quê? Gary, eu fui um dos convidados para trabalhar na feitura da Lei de Arbitragem Familiar de Michigan. Eu era inscrito na aba de Michigan, até me aposentar. E uma das perguntas que eu fazia é essa. Será se o Poder Judiciário vai permitir um dia que que a sociedade, não tenha a obrigação de procurar em nenhum momento, que possa por si sós buscar Gary? Não, eu quero Gary como mediador, eu confio nele. Eu confio nele, eu quero ele como mediador, eu quero a Kira como mediador. Será se isso vai ser permitido? Lembre-se, doutora Kira, mediadora Kira e mediador Gary. Existe uma questão econômica envolvida. Aqui no Brasil, eu preciso manter a máquina funcionando. E você sabe que são os emolumentos, são as custas judiciais que mantêm os juízes, mantêm a máquina funcionando. Eu preciso disso. Já imaginou se tudo for resolvido por arbitragem? Se tudo for resolvido por mediação? Se tudo for resolvido por constelação familiar? Se tudo fosse resolvido por uma peer mediation? O Estado deixaria de existir? É uma reflexão. Portanto, nós temos essa questão. De um lado, o Estado também precisa do dinheiro. Não, isso aqui você pode resolver, não. Tem menino, tem não sei o quê, tem que vir para o Poder Judiciário. Não é um bem patrimonial disponível, tem que vir para cá. Claro, eu tenho que separar uma parte para mim. Essa parte é para você e essa parte é para... Precisamos. A sua ideia é de promover isso aí, de falar sobre um movimento para que a sociedade descubra. Não adianta termos excelentes mediadores, Gary é fabuloso, aquele é fabuloso, Giancarlo, sim, mas quem são vocês? Eu sempre digo aos meus alunos, quantas pessoas sabem que você é um mediador de conflitos? Eles não sabem responder. Não, professor, alguém sabe que você está cursando mediação? Meu namorado, meu pai, quem mais? Você tem coragem de falar sobre mediação quando você está com advogados, colegas seus,
que não sabem o que é mediação, que não concordam com mediação, que não concordam com a arbitragem. Você tem coragem. Porque nós, mediadores, nós somos diferentes. E para ser diferentes, há dois elementos: coragem e competência. Você tem que ser competente para argumentar quão magnífica é a mediação. E nós somos dois, Gary. Gosto muito de arbitragem, mas amo mediação. Gosto muito de arbitragem, mas a mediação é ela que me seduz. É a mediação que me seduz. Quantas pessoas sabem que aquele nome é mediador? Sua família sabe. Quando existe um conflito na família, procuram aquilo anomia. Na minha família me procuram. Meus alunos, há um problema, chama Jean Carlos. A sociedade também tem que saber disso. Temos que ter comercial de televisão. Nós somos mediadores, procura mediação. Por que o Tribunal de Justiça não faz isso? Eu respondo, porque seria atrair a sociedade para o outro lado da paz. Muitas vezes eu preciso criar o caos para vender a paz, a solução. Perfeito. Um comentário, esse foi fantástico, mas só para encapsular, talvez, o que a gente tem que buscar como sociedade é a busca de resolução de disputas de uma maneira consensual, a primeira opção, e de evitar conflito. Isso. Então, tudo através de conversa, de comunicações. A gente tem que usar os mediadores e facilitadores para acelerar isso. A gente tem que falar para a comunidade jurídica para entender que está no interesse dos clientes deles a fazer isso, que talvez, dependendo do modelo econômico da firma de advocacia do advogado, eles perdem um pouquinho no primeiro caso, mas eles vão ganhar muito no longo prazo, porque estão fazendo o que é melhor para o cliente. E o cliente tem que pensar, o que a gente pode fazer para não lutar nesse conflito? Qual acordo que a gente pode chegar com a competição? Ou, muito rapidinho, uma história, uns 3 anos atrás, a empresa Bayer, nos Estados Unidos, é empresa alemã, mas nos Estados Unidos, resolveu, em vez de brigar para patent infringement. Patent infringement. Deixa aí. Para um outro empresa norte-americana, foi unilateralmente para aquela outra empresa e disse, não vamos lutar, vocês vão pagar uma taxa de licenciamento, porque a gente tem os direitos disso. Eles concordaram nisso. Então, agora, a indústria inteira nos Estados Unidos, para a indústria inteira, é o padrão. Os centenas de milhões de dólares por ano que cada uma dessas empresas estão poupando é absolutamente cavalar. E por quê? Só para tornar a limão numa limonada. Tornar um buraco de custos numa fonte de renda. E falando, sendo criativo. Daí é o nosso futuro. Isso que a gente tem que estar lutando, aí que a gente deveria estar lutando para chegar. Verdade. Perfeito. Perfeitas colocações. E aqui eu retomo o que eu falei logo no começo do painel, que eu sentia que esse painel ele está tendo esse gosto diferenciado pela missão que ele tem. Expandir a visão. A gente não está tendo receio de trazer à tona aquilo que está nas entrelinhas do cenário, porque muitas vezes as pessoas
erroneamente acreditam que as pessoas que trabalham pela paz, elas são pessoas confundindo pacíficas com passivas, Isso. submissas, que se omitem. Na verdade, na origem ali do elemento pacificador é promover a paz, e a promoção é a ação, é a atitude, e isso implica em trazer à tona o que está acontecendo, mostrar que, muito bem colocado aqui agora, é vendido uma imagem, um conceito de conflito para que eu ofereça alguma solução para isso. Vende-se uma dor para que eu venda o remédio, e não necessariamente trabalhar a cultura para que as pessoas saibam resolver isso. E com base nessa reflexão, já caminhando para a última parte do nosso painel, e eu confesso de coração que, se pudesse, eu estenderia esse diálogo por mais algumas horas. Mas farei melhor do que isso. Vou tratar esse painel, nós três, como o primeiro de uma série. Ótimo. Vou assim tratá-lo. Ótimo. Vou assim tratá-lo. Muito bom. E Com para maior prazer. E para as considerações finais, para a parte final, trouxemos aqui elementos intensos e densos. Falamos leis, falamos de honorários, falamos de algumas mazelas que acontecem nesse contexto como um todo. Mas para fecharmos, para as considerações de cada um de vocês, e propositalmente, eu deixei a parte mais leve, a parte mais cativante para o encerramento. Eu apresentei vocês logo no começo do painel, mas eu propositalmente não citei algumas atuações de vocês para que fechássemos o painel. Eu acredito que quem estiver assistindo, muitas pessoas já conhecem vocês dois, ou conhece um de vocês, mas para quem não conhece, o que eu fiz aqui? Eu construí uma jornada de diálogo, onde ao longo da jornada, pela opinião de vocês, pela perspectiva, pelos valores, pelos princípios, as pessoas foram conhecendo vocês. E eu acredito no ensinamento de que pelo fruto conhecereis a árvore. E vocês demonstraram isso por meio de valores, princípios, experiência. E o último ponto que eu gostaria de trazer para as considerações finais de cada um, gostaria de primeiramente chamar aqui o Gary para fazer as suas considerações. Gary, eu te conheci num cenário muito especial que eu tenho com grande carinho e apreço, que é a Jams. E eu sei de outras atuações suas, de convites que você faz parte, entre eles a Convenção de Singapura, que é um marco para a mediação no cenário como um todo. Nós falamos de valores aqui, nós falamos do perfil de um mediador que é uma das características de um pacificador. E eu acredito que o mediador, por natureza, ele também tem os seus frutos. O mediador que tem... Interessante, como os mediadores, eles têm características que se conectam. Vou citar algumas, não quer dizer que sejam todas elas, mas que eu percebo isso em nós três. Os mediadores, geralmente, ou quase sempre, eles têm o valor espiritual, independentemente da religião. Eles têm a conexão do autoconhecimento, a busca do bem para o próximo. Gary, gostaria de convidá-lo para fazer as suas considerações finais, porque eu sei que você tem vários desses valores de yoga, meditação, que eu também tenho em comum. Fique à vontade, meu amigo, para fazer as suas considerações finais no nosso painel. Acredito que eu disse no início que mediação é uma mentalidade. Tinha também essa distinção entre ser mediador ou estar mediador. Para mim, a mediação é a junção
dessa história de valores meus, com meus desejos para o que o ser humano, ou esse ser humano, pode contribuir para o mundo. Realmente, eu comecei também com referência ao espiritualismo judaica. Vou voltar para uma coisa que é menos espiritual, mas a regra, um ditado judaica, que a missão do ser humano aqui na Terra é para levantar o mundo, para melhorar a situação. É um princípio que a gente chama Tikkun Olam. Olam é o mundo, Tikkun, levantar. Se eu posso contribuir a esse conceito de melhorar o trajeto, é uma grande satisfação para mim. E realmente é verdade. Você me pegou, me viu mesmo. Sou yogi, sou pacificador, mas eu entendo também que às vezes precisa de um instinto animal, de uma certa força para ir para frente. Então, essa é a minha visão. E espero pessoalmente poder contribuir a esse pensamento, esses alvos na vida. Meu amigo Gary, sem palavras para agradecer pela sua presença aqui conosco. Gratidão imensa. Você que, como nós mencionamos no painel, da mesma forma que eu me conectei muito consistentemente, professor Jean Carlos, eu tive essa mesma sintonia com você. E eu sempre falo muito isso para as pessoas, sem nenhum receio de falar isso hoje. Eu pauto muito o meu olhar para esse olhar do sentir, e não pela habilidade fisiológica da visão. Vi em você essa pessoa de sintonia com esses valores, e eu agradeço muito pela sua participação conosco nesse painel, seguramente primeiro de muitos. Gary, muitíssimo obrigado, em meu nome e em nome de toda a família Repacificar. Gratidão imensa. Um prazer. Professor Jean Carlos, tenho repetido isso e vou repetir sempre, o quão prazeroso e gratificante é dialogar contigo, aprender sempre mais contigo. Na sua jornada, que eu admiro muito, essa trajetória toda, à frente do IBRAMAC, à frente de tantas ações, inclusive entre elas não poderia deixar de mencionar um grande avanço, para a mediação privada, que foi fruto de uma iniciativa sua, que foi incluí-la no Código Brasileiro de Ocupação, momento extraordinário, momento ímpar, nosso, que eu tive a honra de participar a convite seu. Meu irmão, gostaria de convidá-lo aqui para suas considerações finais, para suas palavras de fechamento desse painel, que seguramente, como eu mencionei, iremos repetir esse trio. Fique à vontade, meu irmão. Em primeiro lugar, agradeço imensamente as suas palavras. Honra para mim estar nesse congresso mais uma vez. Estar com você participando é uma grande honra para mim. Aprendo muito de você. William Shakespeare dizia que amigos é a família que decidimos escolher. Nós escolhemos amigos. E necessariamente você não tem que ser seu meu amigo. Eu sou o seu amigo. E você é meu amigo. Não quer mais para você, para mim ser meu amigo. Eu sou seu amigo. Querendo ou sem querer, eu sou seu amigo. A mediação, como eu já falei no antes da nossa conversa, Gary, muito bom. Eu sempre digo o seguinte: a solução de um conflito pela via judicial, ela pode até trazer, em alguns casos, pode fazer justiça em alguns casos, mas a paz
pode ser obtida e alcançada por meio de uma via consensual. Não tem como conseguir uma paz que não seja por via consensual. E a mediação está aí para isso. Nós precisamos trabalhar com mediação e formar profissionais que realmente saibam o que é mediação, o que é arbitragem. Muita gente tem culpado a mediação e a arbitragem, mas eu sempre digo, mas não é culpa da mediação, não é culpa da arbitragem, não é culpa, né, da pessoa que tem o instrumento na mão, mas o profissional e não sabe usar aquele instrumento como deveria usar. Uma vez eu me fiz uma pergunta e fiz para os meus alunos também essa pergunta, faço para as pessoas. Se as suas ações, se as suas palavras, elas fossem retratadas em um quadro, o que se retrataria? Uma obra de arte? Como seria? O que você faz, o que você fala, nós vamos reproduzir isso aqui em um quadro, um pintor. Isso é o que você faz. Você estaria satisfeito com o que você vai ver. E é muito importante que, para nós que somos mediadores, saibamos agir e ser mediadores. Agir como mediadores, falar como mediadores, dar exemplo como mediadores. Isso é que é importante. Não adianta falar, poxa, fulano é mediador. Ele nem sabia, age daquele jeito. Nós somos mediadores, nós precisamos mudar a nossa forma de viver. Portanto, eu digo sempre que devemos tentar, tentar falar, tentar agir de tal forma que se as nossas palavras elas fossem retratadas em um quadro, elas sejam vistas como uma obra de arte, de amor e paz. Você falou muito bem, nós não somos passivos, mas nós não precisamos usar de violência para buscar aquilo que nós queremos. Nós precisamos fazer um engenharia do nosso vocabulário, precisamos trabalhar uma comunicação não violenta. O mediador, todos os dias, tem que fazer uma reanálise da sua estrutura espiritual, sobretudo, ele precisa fazer isso. Ele precisa entender como ele é espiritualmente, ele precisa entender como é que ele age no dia a dia, ele precisa se liberar de um velho homem, daqueles velhos costumes. E quando eu iniciei falando sobre Benjamin Franklin, eu encerro ainda com a mesma frase de Benjamin Franklin. Precisamos estar em guerra constante com os nossos vícios e fazendo paz com todos os nossos vizinhos. Perfeito. Gratidão imensa por trazer experiência, visão e, sobretudo, valores. Valores que têm seus pilares na essência humana, na conexão espiritual, na visão holística desse todo. Não poderíamos, né, enquanto promotores da paz, aqueles que promovem a paz, enquanto aqueles que buscam a paz, nos isentarmos da grande verdade de que, de fato, como diz a sabedoria, que sim haja paz na Terra, a começar em cada um de nós. A cada um de nós. Isso mesmo. Que a gente irradie uma paz e não apenas busquemos a paz. Meu irmão, gratidão imensa. Você, gratidão, Gary, pela oportunidade, pela honra de ter vocês aqui nesse painel, que sem sombra de dúvidas, é uma belíssima contribuição para o nosso movimento em prol da mediação privada no Brasil, com base em ética, valores, desenvolvimento humano e social. Gratidão imensa a vocês dois e seguramente que seja esse o primeiro de muitos outros painéis desse trio aqui. Gratidão, um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Até.